Você já se perguntou como era a alimentação na época da Bíblia? Imagina só o que as pessoas comiam no tempo dos patriarcas, dos reis e até dos apóstolos. Não estamos falando de fast food, nem de restaurantes sofisticados, mas sim de uma alimentação simples, focada nos recursos naturais da época e que tinha um grande significado espiritual e cultural. E você? Já pensou se você conseguiria comer como na Bíblia? Será que a alimentação naquela época era realmente tão diferente da nossa? Vamos descobrir juntos. A alimentação no Antigo e Novo Testamento estava intimamente ligada à vida religiosa e cultural dos povos daquela época. Para o povo de Israel, o ato de comer era mais do que apenas se alimentar. Era um ato de gratidão e reconhecimento da provisão divina. Os alimentos não eram apenas para sustentar o corpo, mas também para fortalecer a fé e a relação com Deus. Imagina que a comida era muitas vezes vista como uma bênção de Deus, e até a forma de prepará-la e compartilhá-la com outros estava carregada de significado espiritual. Então, o que exatamente comiam as pessoas naquela época? No Antigo Testamento, por exemplo, alimentos como pães, grãos, frutas e vegetais eram básicos na dieta diária. O pão era uma parte essencial da alimentação e era considerado um símbolo da provisão de Deus. Além disso, as carnes de animais, como o cordeiro, eram consumidas em festas e sacrifícios, mas havia regras rigorosas sobre quais animais podiam ser consumidos, com base nas leis de pureza que Deus deu a Israel. E o vinho? Sim, o vinho era consumido, mas não da mesma forma que o fazemos hoje. Era muitas vezes diluído com água e estava presente em festas e cerimônias religiosas, simbolizando alegria e comunhão. Mas o que é ainda mais interessante, e muitas vezes ignorado, é como a alimentação estava ligada ao culto a Deus. A Bíblia menciona várias vezes a importância de seguir regras específicas de alimentação, não só por uma questão de saúde, mas também para manter a pureza e santidade do povo. Por exemplo, em Levítico, são dadas instruções claras sobre alimentos puros e impuros, e como esses alimentos estavam relacionados à adoração e à relação com Deus. Agora, será que se colocássemos esses alimentos na nossa mesa hoje, seríamos capazes de seguir o que era praticado naqueles tempos? O pão, as frutas frescas, as carnes preparadas de uma forma mais simples e natural. Em uma sociedade que consome alimentos processados e fast food, a ideia de voltar à alimentação da Bíblia pode parecer até difícil. Mas será que há algo que podemos aprender dessa alimentação antiga que nos ajude a viver de forma mais saudável e conectada com a natureza e até espiritualmente mais centrados? No próximo bloco, vamos explorar com mais detalhes os tipos de alimentos consumidos, as festas e como a alimentação estava ligada à adoração a Deus, trazendo lições que podem ser aplicadas em nossa vida hoje. Não perca! Agora que começamos a entender a importância da alimentação no contexto bíblico, vamos nos aprofundar nos tipos de alimentos que eram consumidos e nas práticas que os acompanhavam. Como já vimos, a alimentação na Bíblia não era apenas uma questão de sustento, mas também de adoração e obediência a Deus. Cada refeição tinha um significado e muitas vezes ela estava ligada a celebrações e rituais religiosos importantes. Um dos alimentos mais importantes na dieta bíblica era o pão. O pão era considerado a base da alimentação e em muitos momentos ele se tornou um símbolo profundo. No Antigo Testamento, o pão ázimo, ou pão sem fermento, era usado durante a celebração da Páscoa, uma das maiores festas judaicas. O pão sem fermento representava a pressa com que o povo de Israel teve que deixar o Egito e também simbolizava pureza e simplicidade. Em muitas histórias da Bíblia, o pão aparece como um símbolo da provisão de Deus, como vemos na história de Jesus alimentando a multidão com pães e peixes. Além do pão,
As frutas e vegetais eram alimentos básicos e bastante consumidos. Frutas como figos, tâmaras, uvas e romãs eram comuns nas terras de Israel. A romã, por exemplo, não era apenas um alimento saboroso, mas também carregava um simbolismo de abundância e bênção divina. As azeitonas e o azeite de oliva também tinham um papel fundamental, não só como alimento, mas como um símbolo de unção e consagração. O azeite era utilizado em diversos rituais religiosos, incluindo o ungimento dos sacerdotes e reis. A carne, por sua vez, não era consumida com tanta frequência quanto hoje, principalmente por questões culturais e religiosas. O cordeiro era um dos animais mais comuns sacrificados, especialmente durante a Páscoa, quando a morte do cordeiro simbolizava a libertação do povo de Israel da escravidão no Egito. A carne de boi, ovelha e cabra também era consumida, mas havia regras rigorosas sobre como esses animais deveriam ser sacrificados e preparados. Os animais puros eram aqueles que tinham cascos fendidos e ruminavam, como o boi e a ovelha, enquanto os impuros, como o porco, eram totalmente evitados, pois eram considerados impuros de acordo com as leis de pureza de Deus. As legumes e grãos também faziam parte da alimentação diária. O trigo, a cevada e o feijão eram fontes essenciais de carboidratos e proteínas. Esses alimentos eram preparados de diversas maneiras, mas sempre com um cuidado especial, já que a alimentação estava diretamente ligada à saúde física e espiritual. O consumo de grãos também tinha um aspecto simbólico, pois representava o trabalho e o esforço diário do povo, lembrando-os de que a abundância era uma bênção de Deus, mas que deveria ser conquistada com suor e dedicação. E como você imagina que essas refeições eram preparadas? A comida era simples e muitas vezes cozida ao fogo, com preparações que envolviam assar, grelhar ou ferver. A alimentação não estava só na mesa. Ela fazia parte de um ritual diário de agradecimento a Deus. Antes de comer, era comum que as pessoas orassem e bendizessem os alimentos, reconhecendo que tudo vinha de Deus. Agora, pensando em tudo isso, será que conseguimos aplicar alguns desses princípios em nossas vidas hoje? Em um mundo onde a alimentação é muitas vezes rápida, processada e sem um grande significado, podemos resgatar a importância de valorizar os alimentos simples, respeitar o que nos é dado pela terra e até refletir sobre a nossa forma de nos alimentar, buscando uma conexão mais profunda com o que consumimos e com o Criador. No próximo bloco, vamos explorar como a alimentação estava conectada às festas religiosas e como esses momentos de celebração tinham um impacto profundo na vida espiritual e social do povo de Israel. Prepare-se para descobrir como as refeições se transformavam em experiências de adoração, comunhão e gratidão a Deus. Agora que exploramos os alimentos consumidos no tempo bíblico, vamos ver como a alimentação estava intimamente conectada às festas religiosas e como essas celebrações moldavam a vida espiritual do povo de Israel. A alimentação não era apenas uma necessidade, mas uma maneira de adorar e honrar a Deus durante as festas e rituais. As refeições se tornavam momentos de comunhão, de agradecimento e de renovação da fé. Uma das festas mais emblemáticas e ligadas à alimentação era a Páscoa. Celebrada anualmente, a Páscoa relembrava a libertação do povo de Israel da escravidão no Egito. Durante essa celebração, o cordeiro pascal era sacrificado e consumido, junto com o pão ázimo e ervas amargas. O cordeiro simbolizava o sacrifício que levou à libertação, enquanto o pão ázimo representava a pressa com que os israelitas saíram do Egito, sem tempo para deixar o pão fermentar. As ervas amargas, por sua vez, lembravam as amarguras da escravidão. Esses alimentos se tornavam uma memória viva do passado.
E cada refeição de Páscoa era uma renovação do compromisso com a libertação de Deus e o seu plano para o povo. Outra festa importante era o Yom Kippur, o dia da expiação, um dia de jejum, arrependimento e purificação espiritual. Embora fosse um dia de jejum onde a alimentação era restrita, o Yom Kippur mostrava a relação entre a alimentação e o perdão dos pecados. O jejum não era visto como uma forma de punição, mas como uma maneira de se aproximar de Deus, refletindo sobre as próprias falhas e buscando a reconciliação com Ele. A dieta simples e controlada durante o Yom Kippur ajudava a focar no aspecto espiritual da data, permitindo que o povo se concentrasse no arrependimento e na renovação do seu relacionamento com Deus. Além disso, havia as festas dos tabernáculos, Sukkot, uma celebração que durava 7 dias e lembrava o tempo em que os israelitas viveram em tendas durante sua peregrinação pelo deserto. Durante essa festa, as refeições eram preparadas de maneira simples e comunitária, em um ambiente de união e celebração da provisão de Deus no passado e no presente. A alimentação durante o Sukkot refletia o espírito de comunhão e dependência de Deus, que havia sido tão central durante a jornada no deserto. A celebração envolvia pães, frutas e legumes que eram compartilhados com amigos e familiares, criando uma atmosfera de gratidão e partilha. Essas festas e rituais não eram apenas sobre comida, mas sobre lembrança, gratidão e comunhão com Deus. Cada refeição se tornava um ato de adoração, um momento em que as famílias e as comunidades se reuniam não apenas para se alimentar fisicamente, mas para fortalecer sua fé e seu compromisso com os princípios divinos. A comida não era apenas comida, ela tinha um propósito espiritual, conectando o povo com Deus e com a história de sua libertação e provisão. Agora, se olharmos para o nosso mundo atual, onde a comida é muitas vezes vista como algo que apenas satisfaz uma necessidade física ou prazer momentâneo, podemos aprender algo dessas práticas antigas. Será que podemos encontrar maneiras de trazer mais intencionalidade e espiritualidade para a nossa alimentação, como fazia o povo de Israel? Talvez resgatar momentos de comunhão à mesa, refletir sobre a provisão de Deus e até praticar a gratidão por tudo o que Ele nos dá, pode transformar a nossa relação com a comida e com a adoração. No próximo bloco, vamos explorar como essas práticas alimentares e festas religiosas podem influenciar a nossa alimentação e estilo de vida hoje. Vamos refletir sobre como podemos aplicar os princípios da Bíblia para viver de forma mais saudável e espiritualmente conectada. Fique atento, porque a reflexão sobre o que comemos vai além do físico. Ela também tem um impacto profundo na nossa vida espiritual e emocional. Agora que refletimos sobre as festas religiosas e como a alimentação se conectava ao culto e à adoração, vamos dar um passo importante e considerar como podemos aplicar esses princípios na nossa vida de hoje. Em um mundo onde a comida muitas vezes se tornou apenas uma forma de prazer imediato ou até uma fuga do estresse, podemos resgatar algo valioso das práticas alimentares bíblicas, a intencionalidade e o significado espiritual em cada refeição. Primeiramente, podemos aprender com o povo de Israel a dar um significado profundo a cada refeição. Comer não deve ser apenas um ato automático ou uma forma de prazer, mas pode ser um momento de reflexão sobre a provisão divina. O próprio Jesus nos ensina em várias passagens que a gratidão a Deus é essencial, não apenas pelo que comemos, mas por reconhecer que tudo o que temos vem dele. Quando sentamos à mesa, podemos começar a fazer uma oração de agradecimento, não só pelos alimentos, mas por tudo o que Deus tem feito em nossas vidas. Assim como nas festas bíblicas, onde a comida tinha um propósito espiritual, podemos usar as refeições para fortalecer nossa fé e nossa gratidão.
Outro aspecto importante que podemos resgatar das festas bíblicas é o conceito de comunhão. Durante as festividades, as refeições eram momentos de união e celebração. Na nossa vida moderna, muitas vezes estamos tão ocupados que a refeição se torna algo rápido e solitário, mas podemos buscar resgatar esses momentos de comunhão. Ao invés de apressar a refeição, que tal usarmos esses momentos para nos conectar com familiares e amigos, para agradecer a Deus juntos e compartilhar experiências e bênçãos? Comer com intencionalidade e comunhão transforma a alimentação em um ato de adoração e de relacionamento, que vai além da necessidade física. A alimentação saudável também está diretamente conectada aos ensinamentos bíblicos sobre cuidar do nosso corpo. Em 1 Coríntios 6,19, o apóstolo Paulo nos lembra que o vosso corpo é templo do Espírito Santo. Isso nos desafia a considerar o que colocamos dentro dele. A alimentação do povo de Israel, com ênfase em alimentos naturais e simples, pode nos ensinar a buscar uma dieta mais equilibrada e em sintonia com a criação de Deus. Não se trata de seguir regras rígidas ou dietas radicais, mas de cuidar do nosso corpo, escolhendo alimentos que promovam a saúde e o bem-estar. Ao fazer isso, estamos não apenas cuidando de nossa saúde física, mas também honrando a Deus com nossos corpos. As restrições alimentares no Antigo Testamento, que proibiam o consumo de certos alimentos, como o porco e o marisco, por exemplo, também podem nos ensinar sobre a importância de respeitar os limites que nos são dados. Embora não estejamos mais sob a obrigação dessas leis cerimoniais, podemos aprender a respeitar nosso corpo, ouvindo os sinais que ele nos dá e escolhendo alimentos que nos ajudem a viver de forma mais saudável e equilibrada. A alimentação, então, não deve ser uma forma de se entregar ao excesso, mas uma escolha consciente e honrosa para com o corpo que Deus nos deu. Agora, será que podemos aplicar essas práticas alimentares de uma forma que traga um impacto positivo, não só na nossa saúde, mas também em nossa vida espiritual? A resposta é sim. Podemos transformar nossas refeições diárias em momentos de adoração e reflexão, praticando a gratidão e a comunhão, e escolhendo alimentos que não apenas alimentem nosso corpo, mas que também nos conectem com Deus e com o propósito que Ele tem para a nossa vida. No próximo bloco, vamos concluir nossa reflexão sobre a alimentação bíblica e como podemos levar esses princípios para o nosso dia a dia. Ao aplicarmos esses ensinamentos, podemos não apenas melhorar nossa saúde, mas também aprofundar nosso relacionamento com Deus, vivendo de forma mais intencional e conectada com o propósito divino. Fique comigo, porque a jornada de transformação espiritual e alimentar está apenas começando. Agora que já exploramos como a alimentação na Bíblia era conectada com os rituais e festas religiosas, vamos refletir sobre um ponto crucial. Como podemos aplicar essas lições na nossa vida hoje, especialmente em uma sociedade tão acelerada e consumista, onde muitas vezes a alimentação se torna algo sem significado profundo? Na Bíblia, a comida não era só um combustível para o corpo, mas um meio de comunhão com Deus e com a comunidade. Cada refeição era uma oportunidade de agradecer, de refletir sobre as bênçãos recebidas e de fortalecer a relação com o Criador. Isso nos leva a uma pergunta fundamental. Como podemos resgatar essa ideia de comunhão e propósito nas nossas refeições diárias? Em uma época de fast food e refeições rápidas, onde muitas vezes comemos sem pensar no que estamos consumindo ou no impacto disso em nosso corpo, podemos aprender muito com as práticas alimentares da Bíblia. Intencionalidade é a chave. Quando sentamos à mesa, podemos praticar a gratidão por tudo o que Deus nos deu, assim como o povo de Israel fazia em suas festas e rituais. Cada refeição pode se tornar um momento de oração, de reflexão e de adoração.
não apenas pelo alimento físico, mas pelo sustento espiritual que ele nos oferece. Vamos pensar, por exemplo, em uma simples refeição com a família. Em vez de apenas comer rapidamente para matar a fome, que tal usarmos esse momento para nos conectar com os outros, para agradecer a Deus por sua provisão e para compartilhar as bênçãos e desafios que estamos vivendo? Isso transforma o ato de comer em um momento de comunhão e celebração. Assim como o povo de Israel celebrava a bondade de Deus com o cordeiro na Páscoa ou com os pães ázimos durante o Páscoa, nós também podemos usar nossa alimentação como uma expressão de louvor. Além disso, a Bíblia também nos ensina a valorizar os alimentos simples. Em tempos antigos, as pessoas comiam aquilo que era cultivado com suas próprias mãos ou com o trabalho da comunidade. Hoje, em um mundo cheio de opções processadas e alimentos que muitas vezes não são saudáveis, podemos aprender a retomar a simplicidade nas nossas escolhas alimentares. Alimentos frescos, naturais e integrais são um reflexo de cuidado com o nosso corpo e um modo de honrar a criação de Deus. No Antigo Testamento, os alimentos eram escolhidos não só pela sua importância nutricional, mas também pelo simbolismo que carregavam. Será que estamos fazendo escolhas alimentares que realmente honram a Deus e o nosso corpo? Mas aplicar esses princípios não é apenas sobre o que comemos, também é sobre como nos relacionamos com a comida. O jejum, por exemplo, era uma prática importante no Antigo Testamento. Ele não era visto como uma punição, mas como uma forma de se aproximar de Deus, focando no espiritual mais do que no físico. Podemos aplicar essa ideia hoje ao praticarmos a moderação e o equilíbrio. A comida não deve ser nossa prioridade ou nossa fuga, mas um meio de nos lembrar de que Deus é a nossa verdadeira fonte de sustento. Então, como podemos viver de maneira mais intencional em relação à nossa alimentação? A resposta está em trazer consciência para as nossas escolhas e usar a alimentação como um meio de conexão com Deus e com os outros. Cada refeição pode ser uma oportunidade de refletir sobre as bênçãos que Ele nos deu, de praticar a gratidão e de nos aproximarmos mais dele. No próximo bloco, vamos explorar mais a fundo como as práticas alimentares no Antigo Testamento podem nos ajudar a desenvolver uma mente mais saudável e uma espiritualidade mais forte, e como isso tudo pode ser aplicado na nossa vida cotidiana. Fique comigo, porque o que vem a seguir trará ainda mais clareza sobre como podemos integrar essas lições na nossa jornada espiritual e alimentar. Agora que estamos começando a entender como a alimentação no Antigo Testamento estava tão entrelaçada com a espiritualidade e as práticas religiosas, vamos explorar um aspecto importante: como essas lições alimentares podem moldar nossa mentalidade e até influenciar nossa espiritualidade no mundo moderno. No contexto bíblico, a alimentação não era apenas sobre consumir para saciar a fome, mas também um reflexo da dependência de Deus. Quando o povo de Israel celebrava a Páscoa, por exemplo, não estavam apenas comendo um cordeiro e pães ázimos. Estavam lembrando da provisão divina, e isso trazia à mente a ideia de que cada comida, cada refeição, era uma bênção direta de Deus. Na verdade, em todas as celebrações, a comida se tornava um lembrete do compromisso contínuo de Deus com seu povo, seja através da libertação do Egito, da providência no deserto ou da promessa de um futuro melhor. Agora, como isso pode impactar a forma como comemos hoje? Em uma sociedade onde as refeições são muitas vezes rápidas, processadas e feitas sem reflexão, o simples ato de parar para agradecer pode ser uma poderosa prática espiritual. Ao invés de consumir de forma automática, podemos transformar a refeição em um momento de adoração e reflexão sobre o que Deus nos deu.
Cada refeição pode ser uma ocasião para lembrar da bondade de Deus e da graça que Ele derrama sobre nossas vidas. Isso é algo que podemos fazer todos os dias: parar, agradecer e reconhecer que a comida é um presente, um ato de generosidade divina. Além disso, o Antigo Testamento nos ensina sobre moderação e autodisciplina. O jejum, uma prática comum na Bíblia, não era apenas uma maneira de negar o corpo, mas uma maneira de fortalecer o espírito. Jesus mesmo praticou o jejum no deserto, mostrando que ao nos abster de algo físico, podemos nos aproximar mais de Deus. Em nossa sociedade, onde a abundância de alimentos está sempre ao nosso alcance, essa prática de moderação pode nos ensinar a valorizar cada refeição e, ao mesmo tempo, cultivar o autocontrole. Comer conscientemente, sem excessos, é uma maneira de respeitar o nosso corpo como um templo do Espírito Santo e também de praticar autodisciplina em um mundo que constantemente nos tenta com excessos. A alimentação saudável, conforme o exemplo da Bíblia, também é uma forma de cuidar do nosso corpo. A Bíblia nos ensina a respeitar a criação e a cuidar de tudo o que Deus nos confiou. Ao optarmos por uma dieta mais natural e menos processada, estamos nos alinhando com os princípios de simplicidade e respeito à criação de Deus. Além disso, a comida na Bíblia, especialmente com os alimentos puros, também nos ensina sobre o conceito de pureza espiritual. Optar por uma alimentação mais simples e nutritiva pode, então, ser uma forma de cuidar do nosso corpo e refletir uma vida mais pura e conectada com os princípios espirituais de Deus. Porém, é importante entender que a alimentação não deve ser vista apenas de forma legalista. O Antigo Testamento mostra que Deus não deseja sacrifícios vazios ou uma alimentação focada apenas na obediência de regras, mas sim uma relação mais profunda e sincera com Ele. Comer com intenção, fazer boas escolhas alimentares e até mesmo compartilhar refeições com outros pode ser uma forma de viver conforme a vontade de Deus. As refeições podem ser momentos de comunhão, de generosidade e de amor ao próximo, assim como o pão e o cordeiro eram compartilhados nas festas religiosas. Agora, o grande desafio é como integrar esses princípios em nossa vida cotidiana. Como podemos usar a comida não apenas para nutrir o corpo, mas também para alimentar o espírito? Como podemos transformar nossas refeições em momentos de adoração e de reflexão espiritual? No próximo bloco, vamos concluir nossa reflexão sobre a alimentação, considerando como podemos realmente integrar a prática da alimentação consciente e espiritual em nossa vida diária, para que nossas refeições se tornem mais do que apenas momentos de sustento, mas também de conexão com Deus, com os outros e com o propósito maior de viver uma vida intencional e abençoada. Fique comigo, pois a última parte dessa jornada vai te ajudar a aplicar essas lições práticas no seu cotidiano. Agora que exploramos como a alimentação no Antigo Testamento nos ensina sobre gratidão, moderação, pureza e comunhão, é hora de refletir sobre como podemos aplicar essas lições de forma prática e significativa em nossas vidas de hoje. Cada refeição, seja simples ou elaborada, pode se tornar um momento de adoração, de reflexão sobre a provisão de Deus e de fortalecimento espiritual. O que comemos pode, sim, refletir o nosso compromisso com a saúde do corpo, mas também pode ser uma expressão de nossa fé e gratidão a Deus. Ao adotar uma abordagem mais consciente e intencional sobre a comida, transformamos o ato de comer em uma verdadeira prática espiritual. Podemos começar com a simples prática de agradecer pelos alimentos, reconhecendo que cada refeição é uma bênção de Deus. Podemos também refletir sobre o que comemos e como isso impacta nosso corpo, nossa mente e até mesmo nosso espírito.
Ao escolher alimentos mais naturais e menos processados, estamos não apenas cuidando de nossa saúde, mas também honrando a criação e vivendo de forma mais alinhada com os princípios que Deus nos ensinou no Antigo Testamento. Além disso, ao incorporar momentos de comunhão à mesa, seja com a família, amigos ou a comunidade, podemos criar um ambiente de partilha e amor, assim como as celebrações no Templo de Jerusalém. As refeições se tornam oportunidades de fortalecer relacionamentos, de agradecer a Deus juntos e de crescer espiritualmente. Agora, quero te convidar a levar esse aprendizado adiante. Se você sente que as lições sobre alimentação espiritual podem transformar a sua vida, se inscreva no canal Saga Divina para continuar recebendo conteúdos que te ajudarão a integrar a fé em todos os aspectos da sua vida. Curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Aqui no Saga Divina, buscamos trazer ensinamentos que ajudam você a viver de forma mais conectada com o propósito divino e a sabedoria espiritual que transforma. Então, se você quer continuar essa jornada, inscreva-se agora e venha crescer junto conosco. Vamos continuar explorando como viver uma vida cheia de propósito, gratidão e conexão com Deus em cada detalhe do nosso dia a dia. Siga o Saga Divina e até o próximo vídeo.